Senta lá atrás. Esse banco é da família e você não faz parte. Meu pai disse isso num domingo de manhã, dentro da igreja onde fui batizada, com a voz baixa e firme de quem está acostumado a ser obedecido sem questionamento. Ele me puxou pelo braço, literalmente me afastou do banco onde a família sempre sentou, e apontou para os últimos fileiras do fundo com um gesto como se estivesse mandando um cachorro para o canto. Minha irmã Letícia estava ao lado dele. Ela não disse nada. Só sorriu. Um sorriso pequeno, satisfeito, como quem acabou de ganhar um prêmio que estava esperando há muito tempo. Eu tinha 31 anos. Estava numa missa de 7º dia pelo falecimento da minha avó, a mulher que me criou nos primeiros anos de vida. E o meu próprio pai me tratou como se eu fosse uma estranha que tinha entrado no lugar errado. O chão embaixo dos meus pés pareceu ceder. Juro que senti meu corpo gelar do pescoço para baixo, como se alguém tivesse despejado água gelada dentro da minha roupa. Minhas mãos começaram a tremer, e eu precisei apertar a alça da bolsa com tanta força que as marcas dos dedos ficaram por horas. A garganta fechou. Não saiu nenhum som. Em volta de mim, algumas pessoas da família olharam e desviaram o olhar rapidamente, como quem testemunha algo constrangedor e escolhe não existir naquele momento. Sentei no último banco em silêncio. A missa inteira ouvi as palavras do padre sem processar nada. Só enxergava as costas do meu pai e o cabelo arrumado da minha irmã, sentados no lugar onde eu deveria estar, no banco de sempre, o banco da família, o banco que de repente havia deixado de me pertencer. Meu nome é Camila Ferreira. Tenho 31 anos, sou professora de português numa escola municipal em Anápolis, no interior de Goiás, e essa é a história de como passei a vida inteira tentando ser suficiente para pessoas que já tinham decidido que eu nunca seria. Sou filha do meio numa família de 3 filhas. Minha irmã mais velha, Renata, mora em São Paulo há 10 anos e nunca aparece. A caçula, Letícia, é a preferida de sempre, o sol que gira em torno do qual toda a família Ferreira se orienta. E eu sempre fui o planeta que ficou do lado de fora da órbita, próximo o suficiente para sentir o calor, distante demais para ser aquecida de verdade. Trabalhei desde os 16 anos, nunca pedi dinheiro emprestado, ajudei minha família financeiramente mais vezes do que consigo contar, e durante anos acreditei que amor se provava com sacrifício. Demorei muito tempo para entender que algumas pessoas aceitam o seu sacrifício e te pedem mais. Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, se já sentiu que por mais que você fizesse nunca era suficiente, deixa o seu like agora para eu saber que não estou sozinha nessa. Se inscreve no canal também, porque eu preciso contar essa história até o final e você vai querer ouvir o que aconteceu quando a missa terminou. E conta nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Esse like significa muito para mim. Fica comigo. Eu não nasci numa família fria. Isso é importante dizer, porque seria mais simples se tivesse sido assim. Se desde o começo eu soubesse que aquele lugar não tinha calor para me oferecer, talvez eu tivesse aprendido mais cedo a não esperar. Mas não foi assim. Quando era criança, havia momentos de calor genuíno, de risada à mesa num domingo, de cheiro de frango assado e novela passando no fundo da sala enquanto minha mãe descansava os pés no sofá. Havia festas juninas no pátio da escola onde meu pai aparecia e tirava foto. Havia natais com pernil e panetone, e aquela sensação específica de que tudo estava bem, de que éramos uma família comum e funcional. Esses momentos existiram, guardo eles. Mas mesmo dentro deles havia uma corrente gelada, que eu sentia sem conseguir nomear, como quando você está dentro de um lago morno e de repente seu pé toca uma bolsa de água fria que vem lá do fundo. Tinha uns 7 anos quando entendi pela primeira vez que alguma coisa estava errada de um jeito que não era normal. Minha mãe, Dona Marlene, tinha o hábito de comparar. Era constante, automático, como respirar, como piscar, uma coisa que ela fazia sem nem perceber que estava fazendo. Olha como a Letícia comeu tudo sem reclamar. A Letícia já aprendeu a amarrar o tênis. Por que você ainda não sabe? A Letícia tinha 4 anos, eu tinha 7. Fazia sentido que eu soubesse mais coisas do que ela. Mas na lógica da minha casa, tudo o que a Letícia fazia era encantador, precoce, motivo de admiração. E tudo o que eu fazia era insuficiente, atrasado, aquém do esperado. Como se eu sempre estivesse atrasada numa corrida cujas regras não me tinham sido explicadas. Lembro de uma vez, devia ter uns 8 anos, que fiz um desenho na escola. Uma professora chamada Dona Rosa me elogiou na frente de toda a turma. Disse que eu tinha jeito para as artes e pediu que eu levasse para casa para mostrar para os meus pais.
Saí da escola naquele dia com o desenho dobrado com cuidado na mochila e um calor no peito que eu não sabia nomear, mas que hoje sei que era orgulho. Um orgulho pequeno e tímido de criança que ainda acreditava que era vista. Cheguei em casa, tirei o desenho da mochila, alicei as dobras com a palma da mão e mostrei para minha mãe enquanto ela picava cebola na cozinha. Ela olhou por uns 3 segundos, o tipo de olhar que não registra o que está vendo, e disse: "Bonito, mostra para o seu pai." Fui até a sala. Meu pai estava na frente da televisão com o noticiário ligado. Mostrei o desenho. Ele olhou sem tirar os olhos da TV e disse: 2 dias depois, Letícia trouxe da pré-escola um sol feito com o carimbo da mãozinha dela. Um semicírculo amarelo com riscos de lápis de cor representando os raios. Minha mãe colocou o desenho dela na geladeira com um ímã de lembrança de Caldas Novas e ficou mostrando para as vizinhas, para a tia Vera, para minha avó quando ela ligou. "Olha o que a Letícia fez! Ela tem talento!" Eu guardei o meu na mochila. Nunca mais mostrei nenhum desenho para ninguém. Na adolescência, as diferenças foram ficando mais claras, mais difíceis de ignorar. Quando fiz 15 anos, minha festa de aniversário foi um almoço em casa com a família. Bolo de caixinha, refrigerante e minha avó que veio de ônibus da cidade vizinha porque me amava de verdade. Quando Letícia fez 15 anos, 3 anos depois, meus pais alugaram um salão, contrataram DJ, fizeram vestidos sob medida cor-de-rosa e convidaram 100 pessoas. Eu estava lá, ajudando a organizar, carregando caixas, servindo salgadinho. Minha mãe nem percebeu que eu estava exausta. Letícia me abraçou no final da noite e sussurrou: "Obrigada, Ká." Foi a coisa mais sincera que ela me disse naquele período. Mas mesmo isso eu guardei como tesouro, porque era migalha e eu estava com fome. O momento que mais me marcou na adolescência foi quando passei no vestibular para letras na Universidade Estadual de Goiás. Tinha estudado 2 anos para isso, fazia cursinho à noite enquanto trabalhava de dia numa loja de roupas no centro da cidade. No dia em que saiu o resultado, liguei para a casa do orelhão da esquina, porque ainda não tinha celular. Minha mãe atendeu. Contei que tinha passado. Ela ficou em silêncio por um segundo e disse: "Que bom, conta pro seu pai quando ele chegar." Desliguei o telefone e fiquei parada na calçada por um tempo que não sei quanto foi. Nenhum. Parabéns. Nenhuma empolgação. Nada. 3 anos depois, Letícia passou num cursinho técnico de enfermagem e meus pais fizeram um churrasco de comemoração com 20 pessoas. Durante todos esses anos, eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Mandava presentes no Dia das Mães e dos Pais, sempre com cartão escrito à mão. Nos aniversários, perguntava o que queriam e comprava com meu próprio dinheiro, mesmo quando estava no limite. Quando meu pai ficou doente em 2018, uma infecção no rim que precisou de internação, fui eu quem ficou no hospital todos os dias. Porque Letícia não aguentava ver hospital e minha mãe precisava de companhia. Tirei férias antecipadas do trabalho, dormi em cadeira de plástico por 12 dias, levei marmita, conversei com o médico, assinei papel. Meu pai teve alta, foi para casa e na primeira semana agradeceu a Letícia por ter rezado tanto por ele. Não mencionou meu nome nenhuma vez. Emprestei dinheiro para a família mais vezes do que consigo lembrar. R$ 500 quando meu pai quis reformar o banheiro. 800 para pagar a viagem de Letícia para a praia com as amigas. R$ 1.200 que minha mãe pediu emprestado para pagar um carnê atrasado e que nunca voltou. Adiou sonhos meus para sustentar sonhos deles. Queria fazer uma pós-graduação em 2020. Tinha até sido selecionada, mas o valor da matrícula era exatamente o dinheiro que tinha guardado, e naquele mês minha mãe apareceu dizendo que o telhado estava vazando e que meu pai não tinha como pagar. Deu o dinheiro. A pós ficou para depois. O depois ainda não chegou. Letícia era tratada como se o mundo tivesse sido criado especialmente para ela. Não trabalhava com carteira assinada. Fazia bicos aqui e ali. E vivia de pequenas ajudas dos pais. Mas quando ela queria alguma coisa, meus pais encontravam um jeito. Queriam comprar um celular novo? Aparecia. Queriam fazer um curso caro de maquiagem profissional? Meus pais pagaram à vista. Uma vez, ela falou que estava com vontade de aprender violão, e meu pai foi no dia seguinte na loja de instrumentos e comprou um. Esse mesmo pai que, quando eu tinha 12 anos e pedi um dicionário de inglês para a escola, disse que livro a escola fornece, e nunca comprou. Não era inveja que eu sentia. Era o peso de uma constatação que dói diferente. Eu simplesmente não era amada da mesma forma. E não havia nada que eu pudesse fazer a respeito disso. Voltando para o domingo daquela missa. O evento catalisador.
O ponto em que tudo que estava construído sobre uma fundação podre finalmente desabou não foi só o banco da igreja. Foi o que aconteceu antes e o que eu soube depois. Minha avó, Dona Inês, faleceu em março daquele ano. Ela era mãe do meu pai, uma mulher simples, trabalhadora, que havia construído ao longo da vida um pequeno patrimônio. Uma casa de 3 cômodos num bairro tranquilo de Anápolis. E uma poupança de cerca de R$ 42.000, que ela foi juntando centavo a centavo durante décadas de trabalho como costureira. 2 semanas após o velório, meu pai me ligou e pediu que eu fosse à casa dele no sábado. Disse que era para conversar sobre a partilha. Fui. Sentei na sala. Minha mãe estava do lado dele. Letícia estava na poltrona do canto com o celular na mão, mas prestando atenção. Meu pai falou por uns 2 minutos que a vovó havia deixado tudo para ele como único filho, que ele, como pai, tinha decidido o que fazer com o patrimônio dela. Falou que a casa seria dada para Letícia porque ela precisava de um lugar para morar com estabilidade e que a poupança seria dividida em 2 partes: 30.000 para Letícia e 12.000 para mim. Você tem emprego, Camila, tem estabilidade. A Letícia precisa mais. Fiquei olhando para ele por um tempo que não sei contar. Tentei processar. Minha avó me amava. Eu sei que ela me amava, porque foi a única pessoa naquela família que alguma vez olhou para mim de verdade. E agora, mesmo os bens dela estavam sendo distribuídos de forma desigual, com minha irmã recebendo mais do dobro do que eu, mais uma propriedade inteira porque ela precisava mais. Ia perguntar alguma coisa, mas meu pai completou. Já está decidido. Semana que vem a gente vai no cartório. Letícia não disse nada. Só continuou olhando para o celular. Nos dias seguintes, fui descobrindo aos pedaços o que realmente havia acontecido. Uma prima minha, filha de uma tia por parte de mãe, me ligou discretamente para me contar que tinha ouvido uma conversa entre minha mãe e minha tia Vera 2 semanas antes do falecimento da vovó. Minha mãe já estava articulando como o patrimônio seria distribuído. Já sabia que seria desigual. Já estava planejando antes da minha avó sequer ter morrido. E havia mais. Minha prima me disse que Letícia sabia da divisão há pelo menos 1 mês. Enquanto eu estava ajudando a cuidar da minha avó nos últimos dias, indo ao hospital, conversando com a equipe médica, segurando a mão dela, minha família estava nos bastidores definindo o que cada uma receberia. E eu era a que recebia menos. A conversa do banco na missa fez sentido de uma forma nauseante quando juntei tudo. Não foi um gesto impulsivo do meu pai. Foi a expressão pública de algo que já estava estabelecido em particular. Eu não fazia parte. Nunca tinha feito. E agora nem precisavam mais fingir que sim. Houve uma noite, acho que foi uma terça-feira, umas 3 semanas depois da missa, em que eu simplesmente não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto do meu apartamento pequeno, o mesmo apartamento que eu pagava aluguel há 6 anos sozinha. O mesmo apartamento onde não havia nenhuma voz que me dissesse que eu não prestava porque era só minha voz. E fiz uma conta mental de tudo que havia dado para aquela família. Tempo. Dinheiro. Energia. Presença. Domingos que passei na casa dos meus pais quando podia ter feito outra coisa. Férias que usei para cuidar do meu pai no hospital. Dinheiro que não pedi de volta porque sentia vergonha de precisar. Sonhos que adisei sem nem perceber que estava adiando. Fui somando e somando. E em algum momento parei de somar porque ficou grande demais para caber num pensamento só. E aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Em vez de chorar, em vez de sentir a dor familiar de sempre, a dor que eu já conhecia como se fosse um móvel velho da casa, senti uma espécie de clique, como se uma engrenagem que estava emperrada há anos finalmente tivesse girado. Um som interno, quase físico, de algo que cede. Não era raiva. Raiva eu conhecia, raiva eu havia sentido e engolido dezenas de vezes. Isso era diferente, era clareza. A dor era a mesma. Mas o que ela significava havia mudado completamente. Não era mais a dor de quem tenta e falha. Não era mais a dor de quem não é suficiente. Era a dor de quem finalmente enxerga o que é, sem filtro, sem a esperança protetora de que vai ser diferente, de que eles vão mudar, de que uma hora vão enxergar. Algo quebrou dentro de mim naquela noite. Mas foi o tipo de coisa que, quando quebra, libera. Como uma porta que estava travada que cede de repente, e você descobre que do outro lado tem ar. Eu ainda sentia tudo. Mas pela primeira vez em 31 anos, comecei a me perguntar o que eu queria, não o que eles queriam de mim, e perceber que havia uma diferença enorme entre essas 2 perguntas. Nos dias seguintes ao clique,
entrei num poço. Não vou romantizar isso. Havia manhãs em que acordava e ficava 10 minutos parada na cama sem conseguir me mover. Tomava banho no automático, ia trabalhar, voltava, aquecia alguma coisa para comer sem ter fome e ficava sentada no sofá olhando para o nada. Uma colega de trabalho, a Patrícia, me perguntou um dia se eu estava bem, porque eu havia saído no meio de uma reunião sem dar explicação. Disse que estava. Não estava. À noite, quando o apartamento ficava quieto e não havia mais nenhuma tarefa para preencher o espaço em branco, a dor voltava toda de uma vez, como uma onda que você tenta ignorar durante o dia inteiro e que te derruba assim mesmo quando você está parada. Chorei sozinha mais vezes do que gostaria de admitir. Chorei no banheiro, no carro antes de entrar no trabalho, debaixo do chuveiro onde ninguém ouve. Mas mesmo no fundo disso tudo, havia uma voz pequena que não sumia. Uma voz que dizia que eu não merecia o que estava acontecendo, que eu tinha feito a coisa certa a vida inteira, que a falha não era minha. Aquela voz foi o que me salvou. Numa sexta-feira à noite, depois de uma semana horrível, fiz café, sentei na mesa da cozinha e abri um caderno que usava para anotar coisas do trabalho. Virei para uma página em branco e escrevi no topo: o que eu sei. Comecei a listar tudo o que sabia de concreto sobre a situação: a herança, a poupança, a divisão desigual, os documentos, o cartório. Enquanto escrevia, percebi que havia perguntas que eu não sabia responder. Legalmente, aquela divisão era válida. Minha avó havia deixado algum testamento? Havia outros herdeiros que meu pai não havia mencionado? Eu tinha algum direito que estava sendo ignorado? Não sabia, mas podia descobrir. No sábado cedo, liguei para a Patrícia. Ela não era advogada, mas o marido dela era, e eu sabia disso. Expliquei a situação em linhas gerais. Ela me disse para ir ao escritório dele na segunda-feira sem falta. Fui. O Dr. Henrique era um homem de uns 50 anos, calmo, que me ouviu com atenção durante 40 minutos sem me interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: sua avó deixou testamento? Eu não sabia. Ele disse que o primeiro passo era descobrir que, em inventário, todos os netos também podem ter direitos dependendo de como a árvore familiar está configurada e do que constar em documentos. Perguntou se eu sabia se havia algum imóvel ou conta registrada. Eu disse que sim, a casa e a poupança. Ele disse: vamos verificar tudo. Nos dias seguintes, o Dr. Henrique descobriu coisas que meu pai claramente esperava que eu nunca descobrisse. Primeiro, minha avó havia registrado um documento, não exatamente um testamento formal, mas uma carta de próprio punho, reconhecida em cartório 2 anos antes de morrer, na qual ela expressava que queria que seus bens fossem divididos de forma igualitária entre os netos. Não tinha força de testamento fechado, mas era um documento com valor moral e jurídico relevante. Segundo, a poupança havia sido movimentada algumas semanas antes do falecimento da minha avó, quando ela já estava internada e não tinha plena capacidade de agir sozinha. Meu pai havia feito transferências que precisavam ser explicadas. Terceiro, havia um erro no registro do imóvel que precisaria ser corrigido no inventário, e nesse processo, todos os herdeiros legítimos tinham direito de participar. Meu pai havia assumido que eu ia aceitar, assinar o que me pusessem na frente e calar a boca como havia feito a vida inteira. Ele não contava que eu fosse a lugar nenhum. Passei 3 semanas levantando documentos. Ia ao cartório antes do trabalho, nos intervalos do almoço, saía mais cedo quando conseguia autorização. Guardei cópias de tudo num arquivo no computador e num envelope físico que deixei na casa da Patrícia para garantir. O Dr. Henrique me orientou em cada passo. Conversamos sobre o que era viável judicialmente, sobre os custos, sobre o tempo. Fiz as contas e decidi que valia a pena. Não pelo dinheiro em si, embora ele fizesse falta, mas porque pela primeira vez na vida eu estava me posicionando. Estava dizendo, com atos e não com palavras, que eu existia, que meus direitos existiam, que o silêncio que a família havia tomado como garantido não era mais um recurso disponível. Houve um dia, numa busca em cartório, em que encontrei a carta da minha avó. O funcionário me entregou uma cópia autenticada, e eu li ali mesmo, em pé no balcão, com as mãos levemente tremendo. A letra da minha avó era redonda, firme para a idade que ela tinha quando escreveu. Ela dizia que havia trabalhado a vida inteira com os próprios esforços e que queria que aquilo servisse para todas as netas, não para uma mais do que a outra. Ela usava meu nome. Que a Camila também receba a parte dela. Li aquela frase 3 vezes. Dobrei a cópia,
Coloquei na bolsa e saí do cartório com a coluna ereta pela primeira vez em semanas. Minha avó havia me visto. Mesmo de onde ela estava agora, ela havia me deixado algo mais valioso que dinheiro. A prova de que eu havia sido amada por alguém naquela família do jeito certo. Na semana seguinte, meu pai me ligou para perguntar quando eu ia ao cartório assinar os papéis do inventário. Disse que ainda estava organizando alguns documentos. Ele respondeu com impaciência, que estava esperando e que aquilo precisava ser resolvido logo. Desliguei o telefone e liguei em seguida para o Dr. Henrique, que me disse que estava pronto para fazer uma notificação formal. Combinamos para a quinta-feira. A notificação chegou na casa dos meus pais numa quinta-feira à tarde. Era um documento formal, em papel timbrado do escritório, notificando meu pai de que eu havia constituído advogado, que havia documentos relevantes que precisavam ser considerados no inventário, incluindo a carta da minha avó e as movimentações bancárias questionáveis, e que eu exigia que o processo de inventário fosse aberto de forma transparente, com participação de todos os herdeiros e supervisão jurídica. Meu pai me ligou meia hora depois. Eu estava na sala dos professores da escola, no final do dia. Atendi sabendo o que estava por vir. A voz dele estava diferente. Não era mais a voz de autoridade que me mandou sentar no fundo da igreja. Era mais alta, mais nervosa, com uma borda de algo que eu nunca havia ouvido nele antes. Incerteza. O que foi que você fez, Camila? Que história é essa de advogado? Respondi com calma, porque havia ensaiado esse momento na cabeça umas 50 vezes. Disse que havia descoberto documentos importantes da vovó e que achei correto que o inventário fosse feito de forma justa. Ele tentou interromper. Eu continuei. Disse que havia uma carta reconhecida em cartório onde vovó Inês expressava claramente como queria que os bens fossem divididos. Silêncio do outro lado. Depois ele disse mais baixo. Isso vai criar problema para a família. Respondi. O problema já existia, pai. Eu só parei de fingir que não. Marcamos uma reunião no escritório do Dr. Henrique com meu pai, minha mãe e Letícia. Era uma segunda-feira. Eu cheguei primeiro e fiquei sentada na cadeira de frente à janela. Quando eles entraram, minha mãe me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem, mistura de decepção e julgamento, como se eu tivesse feito algo vergonhoso. Letícia entrou sem me olhar. Meu pai entrou por último e sentou sem dizer oi. O Dr. Henrique apresentou os documentos com tranquilidade profissional. A carta da minha avó. O extrato com as movimentações. A análise jurídica dos direitos de herdeiro. À medida que ele falava, eu observava o rosto do meu pai. Vi o momento em que ele entendeu que a situação não estava sob controle dele. O queixo ficou mais tenso. Os olhos desviaram dos documentos. Minha mãe começou a dizer que a intenção nunca foi prejudicar ninguém. E o Dr. Henrique respondeu com cortesia que intenção e resultado são coisas distintas perante a lei. Letícia ficou em silêncio a reunião inteira. Mas em algum momento ela me olhou, e pela primeira vez em 31 anos de convivência, eu não vi o sorriso satisfeito de quem acabou de ganhar. Vi outra coisa. Não sei se era constrangimento. Talvez fosse. O resultado foi que o inventário foi reaberto com supervisão jurídica. A carta da minha avó foi considerada elemento relevante no processo. A divisão foi revista. Eu não recebo igual a Letícia porque não existe exatamente igualdade quando se trata de imóvel versus poupança e há complexidades que o processo ainda está resolvendo, mas o desequilíbrio absurdo foi corrigido. E as movimentações bancárias precisaram ser explicadas formalmente pelo meu pai, o que gerou um processo administrativo que ainda está em andamento. Minha mãe tentou ligar para mim 2 semanas depois da reunião. Deixei ir para o correio de voz. Ela deixou uma mensagem dizendo que eu havia destruído a família e que a vovó estaria envergonhada. Não liguei de volta. Meu pai mandou uma mensagem de texto 1 semana depois disso, dizendo que eu havia sido ingrata com tudo que eles fizeram por mim. Não respondi. Letícia não entrou em contato. Eu bloqueei os 3 por um tempo, não por raiva, mas porque precisava de silêncio para respirar. Quando a reunião terminou naquele dia, meu pai tentou me chamar no corredor do escritório. Eu me virei para ele. Ele estava com a expressão de quem quer dizer alguma coisa, mas não sabe exatamente o quê. Fiquei esperando. Ele disse: "Podia ter resolvido isso em família, Camila." Respirei fundo e respondi: "Pai, eu tentei resolver em família a minha vida inteira. Vocês é que escolheram sempre outro jeito." Virei e fui embora. Não chorei no elevador. Chorei no carro, parada no estacionamento, por uns 5 minutos. Mas era um choro diferente.
Era o choro de quem finalmente chegou em algum lugar. Antes de sair do escritório naquele dia, com minha família ainda sentada na sala com o Dr. Henrique, me virei uma vez mais e disse, com a voz firme e baixa: Eu não vou mais aceitar ser tratada como menos. Não aceito ser mandada para o fundo da sala. Não aceito divisão desigual com justificativa conveniente. Não aceito que meu tempo, meu dinheiro e minha presença sejam tomados como garantidos enquanto eu recebo migalha. Estou fora das dinâmicas que funcionaram até agora. Se houver convívio, será com respeito. Se não houver respeito, não haverá convívio. Meu pai não disse nada. Minha mãe desviou o olhar. Letícia olhou para as mãos. Saí. Han-se passado 8 meses desde aquela segunda-feira no escritório. Estou aqui, numa manhã de sábado, com café passado na hora, sol entrando pela janela da sala que agora tem uma planta nova que eu comprei só porque achei bonita, sem precisar justificar para ninguém. Tem uma vela acesa na prateleira, daquelas com cheiro de baunilha, e música baixa no fundo, o tipo de coisa pequenininha que antes eu não dava importância, e que agora reconheço como cuidado que eu estou aprendendo a me oferecer. O processo de inventário ainda está em andamento, mas está sob supervisão jurídica e as coisas estão caminhando de forma justa. Não vou dizer que foi fácil ou barato, porque não foi nenhuma das duas coisas, mas foi necessário. Tenho saído mais com a Patrícia e com outras colegas do trabalho, para jantar, para ver filme, para conversar sobre coisas que não têm nada a ver com família ou com dor. Fiz a matrícula na pós-graduação que havia adiado por anos. Nas primeiras semanas de aula, fiquei olhando para os colegas achando que não merecia estar ali, que havia demorado demais, que era tarde. Depois percebi que estava tarde só para o roteiro que os outros tinham escrito para mim. Para o meu próprio roteiro, eu ainda estava no começo. Comecei a fazer terapia, o que deveria ter feito há muito mais tempo. A terapeuta me ajudou a entender muita coisa que eu carregava como se fosse defeito meu e que, na verdade, era resposta a um ambiente que não me via. 3 meses atrás, Letícia me mandou uma mensagem no dia do meu aniversário. Parabéns. Só isso. Não respondi no mesmo dia. Respondi 2 dias depois com um obrigada. Não houve mais contato. Minha mãe tentou aparecer numa data comemorativa dizendo que queria fazer as pazes. Disse que eu não estava pronta para esse tipo de conversa e que quando e se estivesse, eu entraria em contato. Ela ficou chateada. Eu fiquei bem. Aprendi que não sou obrigada a processar o perdão no ritmo de quem me machucou. O que aprendi com tudo isso não cabe numa frase de efeito, mas vou tentar mesmo assim. Aprendi que amor que tem condição não é amor, é transação. É um contrato implícito onde uma parte entrega e a outra recebe, e nenhuma das duas admite abertamente o que está acontecendo. Aprendi que família de sangue não é automática garantia de afeto, e que afeto de verdade pode viver em outros lugares, em amigos que aparecem no dia ruim sem que você precise explicar muito, em colegas que perguntam como você está e esperam a resposta de verdade, em pessoas que te escolhem sem que você precise provar nada para isso. Aprendi que pedir seus direitos não é ingratidão, é autopreservação. Aprendi que silêncio que protege o outro à sua própria custa não é virtude. É hábito que a gente aprende em ambientes onde a paz do grupo importa mais do que a sua verdade, e que a gente pode e deve desaprender. Aprendi que dói muito descobrir que não foi amada do jeito que merecia, que essa dor tem um peso específico, diferente de qualquer outro, porque vem do lugar onde deveria haver segurança e não há. Mas aprendi também que dói mais ainda passar a vida inteira fingindo que foi amada, esperando que mude, aceitando migalha como se fosse banquete, e depois sentindo fome mesmo assim. E aprendi, talvez a coisa mais difícil de todas, que o momento em que você para de esperar a validação de quem nunca vai te dar e começa a te dar a si mesma, é o momento em que a vida começa de verdade. Não começa de um jeito fácil. Começa de um jeito real. E real é muito melhor que fácil. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa com toda a sinceridade que tenho. Se você se reconheceu em alguma parte dessa história, se você também já foi mandada para o fundo da sala, literal ou figuradamente, se você também já sentiu que por mais que fizesse nunca era suficiente para as pessoas que deveriam te amar sem condição, se você já emprestou dinheiro que nunca voltou, abriu mão de sonhos para sustentar os sonhos de outros, ficou acordada à noite se perguntando o que havia de errado com você. O problema não é você. Nunca foi. A gente aprende a duvidar de si mesma quando as pessoas que deveriam nos ensinar a confiar passam anos, décadas às vezes, nos ensinando o contrário. Mas isso pode mudar. Muda quando você decide que muda,
Quando você para de aceitar como normal o que nunca deveria ter sido. Quando você encontra aquela voz pequena lá no fundo que diz que você merece mais e decide acreditar nela. Se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu alguma coisa enquanto ouvia, deixa o seu like agora. Esse gesto pequeno me diz que não estou falando no vazio, que tem alguém do outro lado que entende, que essa história importou. Se inscreve no canal porque tenho mais histórias para contar e quero que você esteja aqui quando eu contar. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso, aquela amiga que você sabe que está passando por algo parecido e que talvez precise de um sinal de que não está sozinha, de que o que está sentindo é real, de que ela tem direito de se proteger. E me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Você já foi colocada em segundo lugar por quem deveria te colocar em primeiro? Você já sentou no fundo da sala? De qual cidade você está me ouvindo agora? Quero ler cada comentário. Até a próxima história.